no Mato Grosso do Sul e também atingindo o estado de São Paulo. É importante que a população fique atenta com relação a prevenções, já demos as dicas aqui, sobre as doenças do inverno. O agricultor, é claro, está preocupado, temendo pela famosa geada. Vamos conferir a previsão do tempo? O frio continua. Você acompanha. Para esta quinta-feira, a previsão é de que nós ainda tenhamos geada nessas áreas aqui próximas da fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, ainda em áreas a oeste e sul do estado do Paraná. Tá? Então, e não dá para descartar a chance de temperaturas abaixo de zero ainda, tá? Nessas áreas mais ao sul do Paraná. E a geada ainda deve pegar aí praticamente todo o interior de Santa Catarina e também do estado do Rio Grande do Sul, ainda com condições para geada, inclusive na região da Grande Porto Alegre. Tá? E assim, os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e até mesmo áreas aqui mais ao sul do estado do Paraná ainda devem registrar geadas de forte intensidade, temperaturas abaixo de zero. Né? Para o Mato Grosso do Sul já se espera uma elevação de temperatura, mas ainda vamos ter temperaturas positivas, né, mais próximas de zero. Tá? Então, assim, já tem uma elevação, né, de temperatura, mas em vários locais aqui nessas áreas, especialmente aqui mais ao sul de Mato Grosso do Sul, nós ainda devemos observar nesta quinta-feira temperaturas aí entre 0 e 5 graus. O frio diminui na sexta-feira, mas ainda assim a sexta-feira ainda será um dia que nós poderemos ter geada em áreas do sul do Paraná, toda a área aí de Planaltos, Planalto Norte, Planalto Sul do estado de Santa Catarina e novamente praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul ainda com geada. Então nós estamos falando de geadas aí generalizadas, né, por 4 dias consecutivos, né, e os danos disso para a agricultura, especialmente para a área de pastagens, né, será muito grande. Então, não é uma geada qualquer, não é uma geada realmente de forte intensidade. Aí o risco de geada já diminui bastante no sábado, né? Mas ainda vamos ter geada e aí no domingo a gente já não deve ter mais geada, não. Muito bem, trouxemos aí uma pessoa especialista na área de meteorologia com as dicas. O frio continua, cuidado, cuide bem do seu organismo com as medidas preventivas. E o agricultor, é claro, tem que tomar medidas também, temendo a possível geada aqui no estado de São Paulo. É uma realidade, a inadimplência é forte, tanto na área física como jurídica. Tem hoje pelo menos 60 milhões de endividados na área física. Só o comércio de Marília tem 15 milhões e meio a receber em atrasados. Na parte jurídica, os números não mentem. O Brasil tem 5 milhões e 100 mil empresas endividadas. A dívida coletiva chega a 120 bi. E o governo federal não perdoa. A Receita Federal é rigorosa na cobrança. Esse é o segundo maior valor recuperado em um primeiro semestre nos últimos 5 anos, um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Receita concentrou a fiscalização em grandes contribuintes, com atenção especial para aqueles que sonegam as contribuições previdenciárias. O resultado é um aumento de 54,5% no número de autuações em relação à Previdência Social. Na área da Previdência, as principais hipóteses de sonegação são a contratação de pessoas jurídicas, de pessoas físicas com pessoa jurídica, o pagamento por grandes empresas de stock options, né? A segregação de pessoas jurídicas, ou seja, ele separa a empresa e leva os seus funcionários para uma empresa tributada pelo Simples, para não ter que pagar a contribuição previdenciária patronal.
Aquelas empresas que atuam com substituição da folha, ou seja, a substituição da tributação da contribuição previdenciária da folha de pagamento pelo faturamento, e aí aquelas atividades que ele confunde as atividades para não pagar imposto à contribuição previdenciária nem de uma forma e nem de outra. E a partir de agosto, a fiscalização vai se concentrar em brasileiros que possuem ativos no exterior. Nos últimos 5 anos, 4.765 brasileiros adquiriram imóveis nos Estados Unidos, dos quais 65% realizaram a aquisição como empresa comercial, o que, de acordo com as leis americanas, dispensa visto e residência dos sócios no país de abertura. Dos mais de 4.700 brasileiros que adquiriram imóveis nos Estados Unidos, sobretudo em Miami, 75% pagaram em dinheiro. E deste total, 2.100 não declararam a aquisição ao imposto de renda. Chama a atenção até dos americanos que os brasileiros são os que, embora sejam o segundo nacionalidade que mais adquire imóveis em Miami, são os brasileiros que compram os imóveis mais caros. Eles respondem por 12% de todas as aquisições de imóveis. Em 2015, os brasileiros adquiriram 730 milhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, um valor médio de aquisição de R$766 mil. E esses imóveis, 43% deles são adquiridos através de em sociedades limitadas, né? E não declaram no imposto de renda. O novo refis já está vigorando a partir desse mês de julho para as empresas endividadas, devedoras. Compensa a adesão? O que é preciso? Nós ouvimos Ruberley Rocha Machado, ele é delegado do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. O novo refis pode ser mesmo chamado de novo, Ruberley? Será permitido a todas as pessoas jurídicas que tenham débitos vencidos até 30 de abril de 2017. Embora esse refis não permita que as empresas do Simples Nacional parcelem dívidas referente ao Simples Nacional, eventualmente, se ela tiver outra natureza de débito federal, poderá parcelar. O que tem de novidade nesta edição é que aqueles impostos retidos de terceiros, por exemplo, Previdência Social, Imposto de Renda retido na fonte, não poderão ser objetos de parcelamento. E as pessoas físicas que possuem também dívidas com a União, pode ser previdenciária, Receita Federal ou ajuizada através da Procuradoria, essas poderão fazer o parcelamento. Como tem sido a adesão a esses sistemas da Receita e como tem sido o cumprimento da regra? Olha, esse sistema, assim como a versão anterior, ele é muito severo para com os contribuintes. Toda vez que se fala em refis, em dar benefício para quem não paga imposto, causa um conflito de valor muito grande para os empresários em relação àquele que paga o imposto em dia. Então, é uma faca aí de 2 gumes que traz muito prejuízo para a sociedade. Por quê? Estimula aquele que paga em dia a criar a intenção, olha, por que eu vou pagar o meu imposto em dia se depois vem o governo e dá perdão de multa e juros? É importante refletir que aquele que já tem que pagar multa e juros, ele também está sendo penalizado. Então, o perdão é de parte da multa e juros e nunca do principal. Quer dizer, a parte de César ali, sempre de César. E mais o apenamento. Falar assim da adesão na edição que estava valendo foi muito baixa, porque as condições são severas. E dessa nova modalidade, particularmente acredito que haverá uma adesão mais expressiva. No entanto, continua as regras sendo mais duras do que nas versões anteriores. O que ficou bom? O perdão de parte da multa e dos juros, a possibilidade de fazer um planejamento financeiro e alongar o pagamento desse imposto de maneira que caiba dentro do fluxo de caixa da empresa. Então isso é de forma salutar, porque o empresário consegue se programar, pagar o imposto do mês e pagar o imposto parcelado. Tá aí, a dica está dada. Procure seu contabilista para que o caso, a sua situação realmente seja estudada.
Bem, o Brasil vive uma das maiores crises políticas e econômicas de sua história. Isto é novidade para ninguém. Aliás, neste dia 20 tem mais manifestação contra esse momento do país, as reformas trabalhista e previdenciária, manifestações em todo o Brasil. Neste dia 19 é lembrado o Dia da Caridade. E a pergunta que se faz é essa: como um país com o potencial do Brasil continua mergulhado nessa crise? Por que o Brasil é um campeão na desigualdade social? Confira a matéria. 8 pessoas no planeta possuem tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população mundial. A informação divulgada em um estudo produzido pela ONG britânica Oxfam coloca Bill Gates, fundador da Microsoft, na liderança da lista, com uma fortuna estimada em 75 bilhões de dólares. Sinal de que o sistema capitalista está cada vez mais concentrado nas mãos de poucos. O sistema econômico capitalista, ele concentra a riqueza. E a gente observa que ao longo dos anos esse nível de concentração de riqueza ele está aumentando, né? Inclusive as pesquisas do próprio Instituto mostram isso, né? Nos anos anteriores a gente via que a gente tinha um número maior de pessoas em relação a metade dos mais pobres, né? Hoje a gente chega nesse número de 8, né? Ou seja, apenas 8 pessoas serem capazes de ter mais riqueza do que a metade da população dos mais pobres do mundo todo. Ou seja, mostra que o sistema econômico capitalista ele concentra e ele gera concentração de riqueza. Para que a gente possa de repente reverter isso daí, não só na concentração de riqueza no Brasil, mas em outros países a nível global, um mecanismo de tributação de forma mais efetiva nas grandes fortunas, não só no Brasil, como também nas outras economias ou em programas que direcione parte da lucratividade desses grandes empresários, das grandes empresas, para o benefício da sociedade, gerando uma maior distribuição de renda e uma melhoria da qualidade de vida. Ainda de acordo com o estudo, intitulado Uma Economia a Serviço dos 99%, uma a cada 10 pessoas no mundo vive com menos de 2 dólares. Situação que para o sociólogo costuma se agravar ainda mais em cenário de crise, como a que o país atravessa atualmente. Para diminuir essa desigualdade, qual é a agenda possível? E essa agenda não é uma agenda só de justiça social, o que é importante se perceber, né? A agenda de diminuição da desigualdade é uma agenda em que você gera oportunidade, cada vez mais, a sociedade como um todo, tendo o Estado, tendo os organismos sociais, tendo o próprio interesse coletivo de desejar uma sociedade menos desigual, porque nós vamos ter uma sociedade que mais vai consumir e, portanto, vai ter mais oportunidade e, portanto, vai ser uma sociedade mais qualificada, não só economicamente, mas social. Apesar disso, Osmar de Sá acredita que o próprio sistema deveria estimular o crescimento da classe média, já que essa fatia da sociedade mundial é responsável por uma parte significativa do consumo. Para o sociólogo, o debate vai além da questão sobre justiça social. Se nós ampliarmos o segmento de classe média, que significa ampliarmos a possibilidade de que mais pessoas possam vir a ter renda, ter oportunidade para ter um bom emprego, ter oportunidade para ter uma boa qualificação e, com isso, ampliar esse segmento médio da nossa população, da população mundial, isso dá uma sustentabilidade, uma garantia muito maior de que o mercado, né, ele pode ser livre. Pela primeira vez está se pensando, quer dizer, que fala que não, que o mercado tem que ser livre. Mas como que o mercado pode ser livre se cada vez mais diminui os seus consumidores, né? O aumento da desigualdade hoje ele impõe uma questão muito grave, que é a própria limitação da liberdade de mercado. Porque cada vez mais o mercado vai ser limitado àqueles que podem consumir e cada vez menos pessoas podem ter acesso a esse consumo. Não é aqui, portanto, essa discussão da desigualdade uma questão sobre justiça social, simplesmente. É mais do que isso. Além de justiça social,
é uma questão do futuro da economia do mundo. Ainda assim, uma das saídas para a redução da desigualdade passa por uma reforma na tributação sobre as grandes fortunas. Tem-se essa proposta e está no Congresso, mas a gente não vê caminhar nada em relação a isso, ou seja, de que a gente possa efetivamente tributar isso de forma mais eficiente e de que forma essa tributação ela possa vir para a população como um todo, uma melhoria de geração de emprego e renda. Tá aí, no Dia da Caridade, um desafio: acabar com a desigualdade social. E o destaque final: camelôs do camelódromo de Marília estão bravos. A abertura do terminal rodoviário urbano, com o novo sistema do transporte coletivo, diminuiu drasticamente as vendas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.